Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre a armadilha do topo. Sim, do topo. Tem uma armadilha psicológica lá esperando cada um dos investidores dos mercados de risco. O S&P acabou de fazer um topo, ao que tudo indica, um topo importante. O Bovespa segue o S&P, a grande maioria das bolsas do mundo também segue. E agora, o que fazer? Muito bem. O topo é uma armadilha porque antes do mercado chegar no topo, fazer o topo, as pessoas ficam esperando para vender os seus investimentos de risco no topo. Depois que o mercado faz esse topo, as pessoas ficam esperando o mercado voltar para o topo, para então vender no topo. Tem um grande problema com as mentes dos indivíduos que operam nos mercados, que é o fato de que nós temos muito mais medo de deixar de ganhar do que de perder. Então, se a gente olhar o gráfico do S&P, que eu estou agora mostrando para vocês, a gente vai ver que, eventualmente, para o mercado voltar para o topo, ele tem 6%. Ele teria que subir 6%. Por outro lado, se a análise que eu ando fazendo aqui no canal estiver correta, e logicamente a gente está mais próximo de ver essa análise se concretizar agora do que semana passada, quem está no mercado hoje teria aproximadamente 36% de potencial de prejuízo. As pessoas não se preocupam com o potencial de prejuízo. As pessoas se preocupam com eventualmente deixarem de ganhar esse pequeno percentual que falta para se chegar ao topo. Isso é um fato, tem livros escritos sobre isso, tem psicólogos, autores que falam sobre isso, e é um grande problema. Porque se a gente conseguisse raciocinar direitinho em cima disso, veja, é simplesmente ridículo a gente querer ganhar um pouco e arriscar um tanto muito maior. É que as pessoas, infelizmente, não pensam nos riscos e deveriam pensar. Muito bem. O que costuma acontecer com a grande maioria dos participantes do mercado, quando elas estão numa situação em que o mercado tem condições de cair, que o mercado eventualmente fez o topo, é a seguinte, vejam só. Volto aqui para o gráfico e já mostro para vocês o que aconteceu. Na verdade, eu quero também mostrar que dessa vez o problema é ainda maior porque as pessoas tiveram reforços positivos durante 1, 2, 3 vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, de volta aqui ao gráfico do S&P, a gente vê que em janeiro de 2018 os preços caíram, chegaram muito próximos desse nível que o mercado chegou agora. Na verdade, faltaria apenas menos de 2%, né? Ou se a gente vier de cima para baixo, os preços chegaram 2% de cima para baixo, dá 2% abaixo, né? E então em janeiro de 2018 os preços caíram 12%, mas depois acabaram subindo e voltaram ao topo. Mas chegaram nesse topo de novo em setembro de 2018 e a partir daí caíram praticamente 20%, 19,8%. Mas as pessoas que não liquidaram as suas posições tiveram um reforço positivo também, porque a partir daí os preços acabaram subindo 26% e voltaram e ultrapassaram aquele valor. Não é? No meio do caminho nós tivemos essa outra queda aqui também, que aconteceu em abril desse ano, que os preços caíram 7,6%. Aparentemente estavam fazendo um topo, eu mesmo acreditei que o topo principal estava sendo feito aqui, mas os preços acabaram voltando e superaram esse topo e também esses outros topos. Isso tudo, minha gente,
é reforço positivo para as pessoas que não liquidaram as suas posições. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: ninguém sabe onde vai ser o topo. Só quem consegue vender no topo, eu costumo brincar dizendo que é Jesus Cristo, Buda e Maomé, com todo respeito às religiões, logicamente. E essas pessoas, essas entidades, não dão consultoria econômica. A verdade é que ninguém sabe onde vai ser o topo. E o trader profissional, ele tem como pressuposto que ele não vai vender no topo, porque é impossível você adivinhar o topo. Então, o que é que o trader profissional quer fazer, procura fazer? Vender próximo do topo. Porque o trader profissional opera com método. Ele consegue ser disciplinado porque ele segue as regras do método com que ele segue, que ele usa. O método que nós usamos, que eu chamo de método dealer de operar os mercados, em que você deixa de ser o jogador e passa a ser a banca e tenta operar com as chances a seu favor, e assim como a banca, você limita o risco. Não é? É um método em que a gente, depois que toma uma posição, a gente até usa a frase famosa, alea jacta est, porque você com a posição tomada, você então tem que esquecer o que vai acontecer. Você tem que, na verdade, você tem que aceitar que qualquer posição que você tenha tomado vai resultar num lucro ou num prejuízo. E usa então um método para tentar fazer com que a sua posição, digamos que você fez uma posição de compra, como a gente imagina que é o caso de uma grande parte dos grandes capitais do mundo, né? Depois do subprime, eles tomaram posições de compra nessa tendência de alta espetacular do S&P, que é mostrada aqui, ilustrada pelo S&P, em algum lugar daqui, e estão com lucro. Então, a ideia é que, através de um método que você use, você tente fazer com que a sua posição chegue o mais próximo possível no topo. Se você vender antes do topo, você vai estar tentando adivinhar o topo. E o que você tem que fazer é deixar o topo acontecer e vender próximo do topo. Olha, se a gente pensar, em vez de topo, a gente pensar fundo, imagine que a gente vai apostar com alguém. Qual o momento que nós... Imagine que você está do lado de um poço enorme, muito profundo. E lá no fundo do poço tem água. Então você vai jogar uma pedra. Alguém vai jogar uma pedra e nós vamos apostar entre 5 pessoas que estão em volta do fundo o horário exato, o horário mais próximo que a pedra vai atingir o fundo. Ora, alguns mais ansiosos vão esperar alguns minutos ou alguns segundos e vão dizer agora, e nada. Porque você sabe, quando a pedra bate na água no fundo, você escuta o barulho. O outro vai esperar um pouco mais, vai dizer agora, e nada acontece. O mais sábio vai esperar escutar o barulho e vai falar agora. Logicamente ele não vai acertar exatamente, vai demorar um pouco para aquele barulho chegar lá em cima, mas ele vai ganhar. Por quê? Porque ele deixou a pedra chegar no fundo e aí fez a aposta dele logo depois. É mais ou menos isso. Então, a ideia é que a gente deixe o mercado chegar no fundo e venda próximo do fundo. E você só consegue fazer isso com ordem de stop. Muito bem. A grande maioria dos participantes dos mercados hoje não está usando ordem de stop, porque a grande maioria não usa a ordem de stop. Quem usa a ordem de stop são os traders. A grande maioria está pensando em liquidar suas posições em alguma hora dessas. E o que eu então recomendo fortemente é que você pense agora, dado que o S&P está, de certa maneira, confirmando o que a análise técnica estava prevendo que iria acontecer, que você então use stops. E pense que se você vender
se o mercado romper, por exemplo, o último fundo, você vai estar vendendo muito próximo do fundo. Porque se você não vender, a cada vez e o mercado entrar em tendência de baixa, cada vez que o mercado subir, você vai se encher de esperança de que o mercado vai voltar no topo. É a maldição do topo, a armadilha psicológica do topo. E daí, eventualmente, o mercado não vai, acaba, por definição, ele está numa tendência de baixa, ele acaba fazendo novos fundos, mas a cada fundo que ele fizer com nova alta de recuperação ou na verdade, de reação à tendência de baixa, você vai de novo se encher de esperança. De repente você vai começar a esquecer do topo principal, mas você vai querer vender nesse que foi o segundo topo da tendência de baixa, e você aí espera o mercado e o mercado não chega lá porque ele vai fazendo topos e fundos consecutivamente mais baixos, e sabe-se lá aonde você vai sair numa tendência de baixa. Às vezes é quando você precisa do dinheiro, você não tem opção, você tem que ter o dinheiro, você tem que usar aquele dinheiro, então você vende onde o mercado está. Outras vezes é porque o mercado já caiu tanto, mas tanto, que você não aguenta mais ficar ouvindo e ficar sofrendo com o mercado cair. E aí você liquida, e muitas vezes você está liquidando muito próximo do fundo principal dos mercados. Então isso é para reflexão. E agora vamos dar uma espiada rapidinha nos mercados, vamos ver o que pode acontecer, quais são as indicações que a gente está tendo e as posições que nós recomendamos, vou mostrar para vocês. Então vamos lá, começando com o S&P. Sim, nós começamos a ter queda brava, feia, né? Isso aqui a gente não tem desde outubro do ano passado. Nem aqui houve uma queda tão forte como essa, né? Só aqui, talvez, em dezembro do ano passado, e depois aconteceu essa recuperação. E a outra vez foi aqui em fevereiro. Só que, minha gente, dessa vez é 1, 2, 3, é a quarta vez que o mercado reverte nesse nível, né? Um item de análise técnica que a gente pode usar é uma pretensa reta de suporte nesse nível aqui, que já teria sido rompida. Vou deixar ela aqui no gráfico, em azul. Era para ser em azul, vai em vermelho mesmo, para a gente não perder tempo. E agora nós vamos ficar observando o que acontece aqui. O mercado hoje está com uma atuação neutra, está oscilando dentro da oscilação que aconteceu ontem, não é? Então, vamos esperar. Talvez isso possa evoluir para uma acumulação de realização de lucro. Quem vendeu aqui pode estar realizando lucro aqui. Mas o mais importante é que se confirma a fraqueza dos comprados. Se confirma que realmente tinha alguma coisa muito estranha pelo fato do mercado ter rompido o que eu chamei de a mãe de todas as resistências e não ter tido uma alta por não ter tocado ordens de stop das pessoas que estavam vendidas, porque não existiam ordens de stop lá, e também de ele ter caído justamente quando aconteceu um fator fundamental dos mais importantes. Houve uma redução da taxa de juros e o mercado cai. É tudo muito esquisito, e o que eu entendo, repito que está esquisito, repito que já falei várias vezes aqui no canal, que estava esquisito, agora está menos esquisito, porque o mercado já está do topo atingido no dia 26 para hoje, o mercado já caiu 6,8%, então está menos esquisito, né? Mas isso tudo está sendo, então, de certa forma, confirmado, né? Se a gente olha a partir daqui, a gente vê que isso passa a ter cara, um pouco mais de cara do que já tinha, de uma situação em que depois dessa reta ter sido rompida, vejam, essa reta é a reta da tendência iniciada depois do subprime, apesar de nós já termos tido um pullback para essa reta, nós tivemos um outro pullback para essa reta. Então, depois que essa reta foi rompida, toda essa movimentação aconteceu embaixo dessa reta. Então, isso mostra que essa reta estava correta. E o que significa a gente ter uma reta que não foi rompida durante 10 anos? Significa que isso mostra claramente o rumo que o timoneiro do barco
que é o que eu chamo de massa, a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Não? Então, essa média de opiniões estava comandando os preços de maneira que eles estavam respeitando esse ângulo de inclinação. E agora não estão mais respeitando esse ângulo de inclinação. Ora, minha gente, isso é motivo mais do que suficiente para a gente achar que essa minhocona aí da tendência de alta acabou. E depois que a gente tem um processo que a gente pode traduzir numa alta de 350% numa economia que tem taxa de juros próxima de zero, é uma coisa muito forte isso, né? Então, depois de ter acontecido um processo desse, essa ação, que o mercado sai lá do fundo do subprime, sobe 350%, ora, o que a gente pode esperar que aconteça? Uma reação. E essas reações que acontecem nos mercados, elas guardam proporções com a série Fibonacci. E a gente tem esses elementos aqui, que são ferramentas que a gente tem aqui no Enfoque, tem em todos os softwares de análise técnica, em que a gente traça esses níveis. Na verdade, são esses níveis aqui. Se isso aqui é 100%, esse nível seria 0,382. Exponencialmente falando, isso aqui seria 0,5. 0,5 significa que a variação percentual daqui até aqui é exatamente igual à variação percentual daqui até aqui. E assim por diante, tá? E depois 0,618. Então, o mínimo que a gente sabe que o mercado corrige é 0,382 e que está nesse nível aqui. Isso significaria uma queda a partir de hoje de, vamos ver aqui, mais ou menos, uma queda a partir de hoje de 36%. 36%. 36% é uma barbaridade, é mais do que 1/3 do capital que as pessoas têm investidas no mercado hoje. Então, é isso aí. Mas as pessoas não liquidam, porque, como eu disse no início, elas têm muito mais medo de deixar de ganhar se o mercado voltar ao topo, do que de perder, eventualmente, 1/3 do seu capital. Elas não pensam, não têm medo de perder. Elas têm medo de deixar de ganhar. Muito bem, então é isso para o S&P. Vamos ver aqui o Bovespa, que está segurando num suporte, está bem melhor do que o S&P. Agora, então, se romper esse suporte, eu acho que deve romper, em função do que eu estou vendo acontecer no S&P, ele vai vir buscar, sim, e esse suporte é os 100 mil, justamente, que nós estávamos imaginando que ele chegasse, e onde há um suporte muito importante, psicológico até, né? Rompido esse suporte, ele vem testar essa reta, que já está bastante confiável, e rompida essa reta, aí a gente faz a mesma coisa que nós fizemos no S&P, a gente traça a Fibonacci a partir daqui de baixo, e considera que esse processo foi a ação, e a reação traria os preços aqui inicialmente, inicialmente ou pelo menos para 70 mil pontos. Seria uma queda bastante significativa, em torno de 30% também, 29,9% é o que está dando aí. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês as recomendações que nós fizemos no mercado de ações, rapidinho, para a gente fechar o vídeo. São 6 e 4, 10 recomendações, e aqui estão elas. A primeira delas é B3, que nós fizemos ontem, a recomendação, porque o mercado atingiu a reta guia do canal de alta e sofreu uma reversão. Nosso stop está acima aqui da máxima atingida, que é a máxima histórica de B3, e o objetivo está aqui a 36. A próxima é BR Malls, já fizemos a recomendação há alguns dias, houve uma reversão num nível muito importante de resistência. Então, e o mercado também fez um bull trap aqui, fazendo um topo duplo. Então, está tudo indicando para a possibilidade dos preços voltarem para esse nível aqui, que é 11,75. O Bradesco, fizemos a recomendação já faz algum tempo.
e os preços estão se aproximando do nosso objetivo. O que nós vamos fazer quando ele chegar no objetivo? Vamos liquidar? Não necessariamente, mas vamos apertar bem o stop, porque primeiro que você ter uma rentabilidade do preço que nós vendemos até o objetivo, que dá em torno de 12,5%, 13%, é muito bom. E segundo que esse é um nível importante de suporte, então nós devemos apertar sim o stop, né? A gente administra essas posições todas no gráfico de 15 minutos, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora, e aqui, aliás, eu vou colocar tudo no gráfico de 15 minutos e vamos só mostrar o que está acontecendo com as posições. Isso é método. Nós temos um método em que substantivamente, não é subjetivamente, nós vamos mudando o stop para melhor, vamos melhorando a posição do stop. Cada vez que a gente, na posição de venda, cada vez que a gente tira o stop de um nível e põe num nível mais baixo, a gente está pondo isso aqui de dinheiro no bolso. Ou seja, a variação percentual daqui para cá multiplicado pela quantidade de ações que nós estamos negociando, né? Então vamos lá, o próximo aqui o próximo é Banco do Brasil, também já fizemos a recomendação faz um tempo, e nosso objetivo está 45, e o nosso stop já está no lucro aqui. Klabin fizemos a recomendação também, já faz algum tempo. Vamos ver por que foi a recomendação de Klabin. A gente olha aqui, reversão em nível de resistência importante. Então temos esse nível de resistência importante, tivemos uma reversão aqui e vejam que legal você operar com método, né? De novo aqui agora no gráfico de 15 minutos, a gente já pôde baixar o stop inicialmente para logo próximo do preço que a gente tinha vendido. Agora aqui já estamos no lucro e aqui estamos ainda mais no lucro, né? Aliás, desculpe, esse gráfico está aqui, mas nós fomos estopados ontem, até não tinha nem percebido, porque o mercado na abertura houve lá uma certa oscilação que possivelmente deveria ser analisada pela Bovespa, porque quando a gente olha aqui no gráfico, por exemplo, de 1 minuto, a gente vê que esse processo foi bem estranho, né? Porque no gráfico de 1 minuto, você veja, na abertura, o mercado abre com 0,5 de baixa, aí ele chega a subir 1,7%, em 1, 2, 3, 4 minutos e depois ele cai 1,5% em mais outros 5 minutos. Cheira um pouco de, vamos dizer assim, operações não permitidas pela Bolsa, mas isso cabe à Bolsa investigar. Nós que tínhamos o stop lá, fomos estopados e a gente não acha graça nisso, porque você vê que essa oscilação foi uma oscilação, vamos voltar aqui para o gráfico de 15 minutos, você vê que essa oscilação foi meia esdrúxula, para não dizer outra coisa, não é verdade? Mas faz parte do jogo, né? E a gente está aí sempre com possibilidade de poder entrar de novo nessa ação ou em outra, né? Localiza, nós aqui estamos no gráfico de 15 minutos, essa venda foi feita ontem, nós recomendamos porque o mercado deixou uma estrela da tarde e reverteu no seu topo histórico, no nível mais alto que existe, né? Achamos que ele tem chance de dar uma corrigida, fácil também, logicamente, nós estamos de olho no que está acontecendo no S&P também. Então, quando a gente vê que os mercados mundiais todos podem cair e a gente tem uma recomendação de venda, uma formação de candlestick com uma estrela da tarde no topo histórico. Puxa, a chance disso dar pelo menos uma corrigida é muito grande, né? Então, razão pela qual nós recomendamos aí Localiza. O objetivo está aqui a 35. A próxima é Petrobras, que nós continuamos com a posição em Petrobras, já foi feita lá no dia 16, olhando aqui no gráfico diário, a gente vê que foi quando o mercado rompeu essa resistência aqui e não foi, reverteu. Aí nós fizemos a recomendação. E interessante, voltando aqui para os 15 minutos, é que o nosso stop estava 26,95 e o mercado
chegou a 26,89, ou seja, chegou a 6 centavos do nosso stop, e isso é muito legal, muito gratificante, porque a gente tem a obrigação de tentar colocar o stop o mais próximo possível na operação de venda, né? Operação de compra, você tem que chegar ao stop o mais próximo possível, desde que ele escape de eventuais correções, se o mercado vai subir mesmo, né? Porque se ele for virar, se o mercado for reverter, quanto mais próximo está o seu stop, menos você vai perder, mais você vai conservar do seu lucro, se você já estiver no lucro, e assim por diante, né? Então, quando a gente vê o mercado chegando a 6 centavos do nosso stop e voltando a cair, a gente fica satisfeito de ver que colocou no stop no nível correto, né? Então, de volta ao gráfico aqui, nosso objetivo em Petrobras está inicialmente aqui nos 24. Vejam que em 24 nós temos um nível muito importante de suporte. Então, as chances são que quando o mercado chegar a 24, a gente vá descer para o gráfico de 5 minutos e aí a gente escolhe qualquer acumulaçãozinha e põe o stop logo acima. Quer dizer, dá uma última chancezinha para a posição. Vai que Petrobras sai alguma coisa e ela rompe direto esse nível de suporte, poxa, aí tudo bem, a gente vai colocar o stop a níveis mais baixos do que era o nosso objetivo. De repente, numa situação dessas, nós podemos até voltar quer dizer, entender essa posição como se fosse uma nova posição. Ela já nos deu o objetivo inicial e agora a gente não perde mais do que o objetivo inicial. E aí a gente vai, de repente, definir um novo objetivo e vai com mais parcimônia aí mudando o stop, né? Começa a administrar como se fosse uma nova posição, até porque ela rompe um nível de suporte, né? Teria rompido um nível de suporte e assim por diante. A próxima é Santander. Vejam quantos stops nós já pusemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e foi estopado hoje, muito próximo aqui, próximo do nosso objetivo. Estopou, subiu e voltou a cair, mas não tem problema, porque a gente está aí, o mercado está aí, a gente pode sempre vender de novo. Ultrapar, nós fizemos a recomendação, a gente vê aqui, por conta do mercado ter rompido isso que nós entendemos ser um triângulo descendente. Triângulo descendente em rompimento de nível de suporte. E rompeu também um nível importante de suporte, que é esse nível aqui, com esse triângulo descendente. O objetivo está aqui a 15,35. E finalmente, é isso, finalmente sim, Vale, a última, em que nós vendemos quando os preços romperam essa reta de suporte aqui. Já tinham feito uma reversão num nível importante de resistência e os preços atingiram o nosso objetivo e nós já fomos estopados, né? E eu não estou vendo aqui porque é assim, porque o stop estava aqui, muito próximo do nosso objetivo, nós colamos o stop, fomos estopados hoje, eu nem tinha visto isso ainda. Muito bem, essa operação de Vale foi interessante, deu aqui para o stop 8,8% de oscilação. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um like e te vejo na próxima. Tchau!